Hebreus capítulo 2, do verso 14 ao verso 17. Os irmãos acharam? Hebreus capítulo 2, verso 14 ao 17, a palavra de Deus diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Amém. Pai, muito obrigado por estarmos juntos na Tua casa, com o privilégio de ler a Tua palavra. E o que nos interessa nesse momento é ouvir agora a Tua voz, falando ao nosso coração a palavra que cura, a palavra que alimenta, que edifica, que transforma a nossa vida. E só a Tua palavra tem esse poder. Por isso não estamos aqui para ouvir os homens com suas doutrinas, nem filosofias desse mundo, mas a palavra que procede do Senhor, que nós possamos recebê-la e que a nossa vida seja transformada por ela. Fala conosco, eu te peço, e para isso entrego também a minha vida em tuas mãos, pedindo graça, misericórdia, clamando pela unção do Espírito Santo, para que nesse poder a tua palavra seja ministrada com verdade. É o que eu te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, o autor de Hebreus fala nesse pequeno texto que lemos aqui a respeito da morte de Jesus. E muitos de nós falamos desse assunto, né? Nós celebramos a ceia, que é uma referência a esse assunto, mas precisamos entender corretamente o que a morte de Cristo realmente pode fazer por mim. O que ela fez pela humanidade, né? Esse evento tão catastrófico, né? Tão impressionante, que foi a morte de Cristo na cruz, o que ela pode fazer por mim? Quando nós pregamos o Evangelho, nós falamos para as pessoas: Jesus morreu por você. Você já disse isso para alguém? É comum que a gente mencione esse fato. Jesus deu a sua vida por você, e talvez alguns perguntem: mas o que isso de fato significa, não é? Quais os benefícios reais e por que era necessário que isso de fato acontecesse por mim, dessa maneira como falam os cristãos? Então, existem benefícios, e a Bíblia vai dizer para nós que sim, e que são essenciais para a salvação daquele que crê. E eu queria então olhar para o texto bíblico e para alguns outros com você essa manhã, para nós entendermos a respeito desse assunto. Primeiramente, no versículo 14 que nós lemos aqui, o autor de Hebreus diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, ou seja, os filhos têm essa herança, não é? Se parecem com seus pais, têm características genéticas, tudo isso acontece. E destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, ou seja, o que ele diz? Jesus também se tornou, Deus se tornou carne, como a Bíblia diz, Deus habitou entre nós, o Verbo se fez carne. Deus também participou com carne e com sangue, e igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então a Bíblia diz que o diabo tem o poder da morte, pelo menos momentaneamente, ele detém este poder, mas Cristo se fez carne e morreu para tirar este poder, para destituir este que tem este poder sobre a morte. Então o Verbo se fez carne para participar da nossa natureza. Qual é a nossa natureza? A natureza humana, que é composta de carne e sangue. Nós somos assim, essa é a nossa natureza. E Deus desceu da sua divindade,
assumiu a forma de servo, como diz a Bíblia, para participar desta natureza e nesta natureza destruir as obras do diabo, como diz a Bíblia, foi feito por ele. E a gente lê alguns textos que comprovam essa ideia. Primeiramente em João, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. De quem fala João? De Jesus, dizendo que ele é o Verbo e que ele estava lá no princípio com Deus, e ele participa da criação, como está escrito no versículo número 3. No mesmo capítulo, João diz no versículo 10 até o 13, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Esse Verbo se fez carne, habitou no mundo, que apesar disso tenha sido criado por ele. O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aquele que crê em Jesus, recebeu da parte de Deus o poder de se transformar em filho de Deus, porque antes era apenas criatura. Mas ao crer que Jesus veio a esse mundo em carne, morreu por nós, nós recebemos o poder de nos tornar filhos de Deus. E o verso 13 diz: os quais, esses filhos que creram, não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Mostrando para nós que a salvação é um plano de Deus, não é uma iniciativa da carne nem do sangue, não é uma iniciativa do homem, é Deus que busca salvar o homem, por isso que Deus desce para salvar o homem e se torna carne para viver entre nós, mesmo sendo Ele o Criador do mundo, habita entre nós, mas muitos não o receberam, nem os seus o entenderam como ele deveria ser entendido. Mas isso não anula o poder de Deus para transformar em filhos aqueles que creram, entre os quais eu creio que nós nos encontramos. Nós cremos, por isso hoje nós somos filhos. Mas a morte de Cristo foi fundamental para que todo esse processo acontecesse. Agora a gente vê qual é a obra do diabo. Em Gênesis, no capítulo número 2, no versículo 17, lá no início de tudo, nós já vemos a fundamentação dessa obra maligna. Em Gênesis 2:17, há a sugestão. Deus diz ao homem, como mandamento: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu o aviso, Deus deu a ordem, Deus estabeleceu a regra. O homem então quebra a regra. Qual é a consequência? Já de antemão avisada por Deus, não é uma surpresa. Ah, eu fiz, não sabia que isso ia acontecer. Não, a regra era clara e estava avisada por Deus. No dia que você fizer isso, você morrerá. Aí no capítulo 3 de Gênesis, no verso 19, diz aqui a punição. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Isso é parte da sentença de Deus ao homem que desobedece, por influência de quem? Do diabo. A serpente que veio para enganar, que disse: não é bem assim que Deus disse. Não é bem essa a consequência. Não, isso não vai acontecer. Deus é bom. Deus não vai te trazer a morte. Você vai se tornar como Deus. Você vai ficar mais parecido e poderoso como Ele. Essa foi a sugestão do mal. Mas a punição já estava prescrita e Deus apenas a confirmou, dizendo: você vai voltar ao pó, porque você veio do pó. E por causa do pecado, por causa da desobediência, de fazer o que eu disse para não fazer, essa é a consequência que vem sobre a sua vida. Então o diabo tem trazido a morte desde o Éden.
A morte, pelo que vemos aqui, não era um plano de Deus. Não era parte do plano original que o homem morresse. Mas a morte era uma possibilidade diante da desobediência. Deus diz, olha, não faça isso, porque se você fizer, certamente você morrerá. Mas se você não fizer, você vai viver. Não está no plano a morte, mas a morte vem pela sugestão maligna. Então o diabo desde esse dia tem o poder da morte, como foi dito pelo autor de Hebreus no texto que nós lemos aqui no início. E Jesus confirma isso ao dizer lá em João capítulo 10, e todos nós conhecemos também no versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Um contraste. Enquanto um vem para ceifar a vida, o outro vem para dar a vida e mais alguma coisa. Uma vida abundante, não apenas uma vida, não apenas uma sobrevida, mas uma vida que vale a pena ser vivida. Então essa é a oposição, esse é o contraste. E o diabo tem feito a sua obra, tem feito o seu serviço. Desde o Éden, tem induzido o homem ao pecado, tem levado o homem para a morte, tem induzido a escolha. Embora a escolha seja do homem, a influência não pode ser usada como desculpa para atenuar a pena, porque o homem é livre para decidir se vai aceitar essa influência ou se vai resistir a ela. Então essa é a história que a Bíblia nos conta e a palavra de Deus diz que a morte de Jesus veio para então destruir aquele que tem o poder sobre a morte, a saber, o diabo. Mas ele hoje ainda continua agindo. Por quê? Porque nem todos creram em Jesus. Aqueles que creram, foi-lhes dado o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Mas nem todos creram. E aí então o inimigo continua agindo e continua matando. E como ele mata? Sempre através do pecado. A morte vem sempre pelo pecado. Por isso a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas no mesmo versículo está escrito, entretanto, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Enquanto o diabo tem a morte para oferecer, Deus tem a vida eterna para dar. Mas é preciso que o homem creia. É preciso que o homem acredite. Enquanto isso não acontece, o diabo continua matando. E como é que ele mata as pessoas? De mais diversas maneiras, todas elas pecaminosas. É a droga, é o crime, é a violência. Todas essas coisas que se originam no pecado, não é? E ele tem matado muita gente fisicamente, muita gente morre fisicamente, morre mesmo, não é? E outros ele tem matado ainda em vida. Não é pequena a consequência do pecado para aqueles que ainda estão praticando e vivendo as suas consequências. O pecado vai matar, mas enquanto ele não mata, ele tem a consequência. Lembra lá do Éden? Com o pecado, Deus disse, olha, você vai voltar ao pó. Mas enquanto você não volta ao pó, agora você vai suar para trabalhar. Agora a tua vida vai ser muito mais difícil. O que torna a vida difícil também é o pecado. Torna a vida muito mais difícil. Então o diabo tem matado gente não apenas fisicamente, mas tem matado na sua vida diária. Tem matado na sua vontade de viver. Tem matado a alegria de muita gente. Tem matado a paz de muita gente. É por isso que muitos hoje não têm paz, não têm alegria. Tem matado a pureza de muitos de nós. Então isso são as obras que ele tem feito. E ele muitas vezes mata a esperança, porque não há esperança, porque a pessoa se vê cercada pelo domínio do pecado e não vê saída, não vê esperança. Quanta gente tem vivido nesta mesma circunstância? Só que a Bíblia tem uma boa nova. Qual é a boa nova? É Jesus, é o Evangelho, é que ele, ao morrer na cruz, paga o preço do pecado, paga o salário do pecado em nosso lugar. Então a boa nova do Evangelho é que pela morte de Cristo na cruz, como diz o texto que a gente leu em Hebreus, ele destituiu o poder da morte que o diabo tinha sobre nós, ou sobre todo aquele que crê. Quem crê
está livre da morte, introduzida pelo diabo. Quem crê está livre dessa morte eterna produzida pelo mal. Então, aqui está a eficácia da morte de Cristo que nos livra da nossa própria morte. E aí a Bíblia diz também em 1 Coríntios, que eu quero ler contigo no capítulo 15, do versículo número 54 ao versículo número 57, 1 Coríntios 15, do 54 ao 57, está escrito: e quando este corpo corruptível, o nosso corpo que se corrompe, se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a constatação de Paulo a respeito do efeito da morte de Cristo sobre a vida daquele que crê. Talvez você pergunte: a gente crê, mas continua morrendo. Você continua morrendo fisicamente. Porque lá do Éden você herdou um corpo que, por causa do pecado original, agora se corrompe a cada dia, agora envelhece, agora tem um processo degenerativo que todos nós vamos passar por ele, não é? Um corpo que é corruptível, como Paulo diz aqui. Mas esse corpo, já que você creu, será revestido de uma incorruptibilidade. Ou seja, será transformado após a sua morte física, que esta, sim, é inevitável, mas há algo que vai acontecer, que é a sua incorruptibilidade. E nesse momento, ele diz: aqui está a vitória do cristão. A grande vitória da nossa vida, ela se dará após a morte. E é isso que muita gente talvez não entenda nem aceite, né? Sim, nós somos vencedores. Sim, nós temos vitórias aqui nessa terra. Mas não sempre. Às vezes a gente tem alguns problemas, ou não? Temos. Mas há uma vitória que ninguém pode tirar de nós. E essa está após a nossa morte. É ali que se fará a diferença. Aonde a corruptibilidade se revestirá de incorruptibilidade. E aí então estará decretada a vitória. Tanto que Paulo diz: onde está a morte, a tua vitória? Morte você perdeu. Aonde está o teu aguilhão? Você perdeu a sua eficácia. O aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão é aquela seta que a gente cutuca, né? Então ele diz: esse é o pecado, é o aguilhão da morte, que está sempre te empurrando para a morte. Esse é o aguilhão dela. Mas onde ele está agora? Porque o pecado perdeu a força do pecado é a lei. Mas agora a graça de Deus me alcançou. A lei me mostra condenado, mas a graça me mostra absolvido. Então ela revoga a pena que eu merecia, e aí não há mais o aguilhão da morte sobre a minha vida, porque agora tenho a vida eterna em Cristo, como diz o apóstolo Paulo. E por isso ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória. E por que ele nos dá e por quem? Por intermédio de quem? Ele diz: por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse Jesus que morreu no nosso lugar, a Bíblia diz, tem ele hoje as chaves da morte. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 17 e 18, está escrito: quando vi a experiência de João, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Na morte, Cristo conquistou as chaves da morte e do inferno. Aquela que antes estava sob o poder de Satanás, o diabo, como diz o autor de Hebreus, agora está nas mãos de Cristo. É ele que tem a chave, tanto da morte quanto do inferno. O diabo não é dono de nada, nem do inferno, irmãos.
aquela visão mitológica que muitos têm de que o diabo no inferno reina, que o diabo no inferno é o chefe, que ele escolhe quem vai torturar. Não, isso é mentira. Ele não é chefe de nada no inferno. Lá ele está também para ser torturado, para ser penalizado por tudo aquilo que ele também escolheu quando decide desobedecer e se rebelar contra Deus. As chaves da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus, é o que diz a Bíblia. E elas foram conquistadas quando na cruz ele diz: está consumado, entregando a sua vida em favor da vida de cada um de nós, que hoje podemos ter a vitória contra o pecado e contra a morte. Mas o autor de Hebreus, voltando lá ao texto que nós lemos aqui no início, no capítulo número 2, no versículo 15, ele diz assim: e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Além dele falar que a morte de Cristo tirou o poder da morte que estava sob o domínio do diabo, ele dá uma informação complementar, dizendo que isso também livrou todo mundo que tinha pavor da morte. E por causa desse pavor da morte, estava sujeito à escravidão pela vida toda. Então o homem não tem apenas a morte como punição, mas ele tem a escravidão da vida. Como eu disse, não é o pecado, o salário do pecado não é só a morte, mas é a vida que se leva no pecado, que é uma vida escrava, que é uma vida de escravidão. E esse medo que o homem tem da morte, esse pavor que o homem tem da morte, o torna sempre sujeito à escravidão por toda a vida. E aí o autor de Hebreus diz que a morte de Jesus também tem o poder de me livrar desse pavor da morte. Como eu disse ainda há pouco, já que a minha vitória maior está depois da morte, por que eu preciso ter medo dela? A minha vitória maior de todas que eu possa ter em vida se dará depois da morte. Então isso me livra do pavor da morte. Mas muita gente hoje ainda vive debaixo desse medo da morte. Esse medo é consequência desta incerteza, dessa insegurança do que vai acontecer depois que fecharmos os olhos. E aí vem o medo, vem o pavor, e esse sentimento de medo só traz uma coisa, que é a escravidão, e a escravidão por toda a vida. É impressionante ver como as pessoas, por causa do medo, se tornam escravas. Nós vimos isso na pandemia, eu cansei de dizer aqui, cansei de ser apedrejado aqui, mas sempre falei isso. O medo é um instrumento de tortura. O medo é um instrumento de prisão, de escravidão. E quanto mais o diabo nos coloque medo, mais escravos seremos, achando que estamos sendo protegidos. Você lembra da máscara? Você se sentia protegido usando máscara? Me desculpe, meu irmão, mas se você se sentia protegido usando máscara, isso é ridículo. Porque eu uso uma máscara que deixa meu olho de fora. E o olho é uma entrada para o meu corpo. Se alguém espirrar, bate na minha máscara e bate no meu olho. A máscara não me protege. Nada me protege. A minha vida está nas mãos de Deus. Não é a máscara, não é o álcool em gel, não é o evitar apertar a sua mão. Já estou falando porque vai vir outra por aí. E a gente vai viver isso tudo de novo, né? Então quero ver se você acorda antes de te colocarem para dormir. Porque esse medo que a gente tem é que aprisiona. E aí por medo, eu não posso te cumprimentar, eu não posso chegar perto de você, eu não posso me reunir para orar contigo, eu não posso te abraçar, eu não posso me ajoelhar, eu não posso. A máscara é algo tão ridículo que a máscara só protegia quando você estava de pé. Quando você sentava na mesa do restaurante para comer, você tirava. Alguém lembra disso? Você não se sentiu nunca ridículo pensando numa coisa completamente ilógica? Eu entro no restaurante de máscara, aí eu sento para comer, eu tiro a máscara. O vírus só funciona na parte de cima, no andar de cima. No andar, no nível das mesas, ele não aparece.
Eu ando de máscara para todo lugar e entro no ônibus lotado. Vocês lembram disso ou sou eu que lembro disso? Hã? Eu estou no saguão do aeroporto de máscara e entro no avião e sento com todo mundo no ambiente fechado. Que coisa ridícula. Como nós somos ridículos. Como o medo nos deixa loucos. Como o medo tira o juízo da gente. Apenas um exemplo. Mas Jesus veio para também tirar o medo da morte. E o medo da morte não se manifesta somente nessas formas que eu estou te dizendo. Às vezes há um medo de outros tipos de morte. Muitos de nós têm medo da morte intelectual, da morte financeira, da morte da identidade. Quanta gente vive com medo de ficar pobre, com medo de não ter dinheiro, com medo disso, com medo daquilo. O que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6? São os gentios que se preocupam com todas essas coisas, porque vocês que creem em Deus, sabem que o Pai Celeste cuida de vocês, muito melhor do que os lírios no campo, muito melhor do que qualquer animal. Aí quando a gente fala isso hoje, não, isso é irresponsável. É promessa de Deus. Mas eu tenho medo de perder, eu tenho medo de não ter, eu tenho medo de ficar velho, eu tenho medo de ficar burro, eu tenho medo. E a gente vive com medo. Mas a morte de Jesus, ele diz, veio para me livrar desse pavor da morte, que me torna sujeito à escravidão pela vida toda. Medo sempre escraviza. Toda dominação, toda ditadura domina pelo medo. Todas as ditaduras dominam pelo medo e ninguém fala nada porque tem medo. É assim ao longo de toda a história, nunca foi diferente. É o medo que domina. E a gente, por medo, fica sujeito à escravidão pela vida toda. Mas o que acontece com aquele versículo que diz, se Cristo te libertar, verdadeiramente você é livre? Há muitos de nós que não são livres. Muitos de nós estamos na igreja, mas não somos livres porque temos medo, porque estamos sujeitos a esse medo que ainda nos apavora. Jesus nos amou, e a Bíblia diz que ele fez isso ainda nós sendo pecadores. Olha só, em Romanos, no capítulo 5, no versículo número 8, está escrito assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E esse amor que ele teve, não por merecimento, porque eu era pecador, ele já me amou e já deu a sua vida por este amor para me salvar, nessa condição indigna que nós tínhamos. A Bíblia diz outra coisa maravilhosa lá em 1 João 4,18, o que está escrito lá? O perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, se ele me amou, tem amor mais perfeito do que esse? Então por que eu vou dar lugar ao medo na minha vida? Por que esse medo vai dominar o meu coração? Se a Bíblia mesma diz que esse amor lança fora. Se você vive debaixo do amor, se você tem uma esperança, se você tem uma certeza da incorruptibilidade após a morte, por que o medo da morte ainda nos aprisiona e nos apavora tanto? E por conta do medo, a gente decide livremente, espontaneamente se tornar escravo. Eu quero te dar um alerta, meu irmão, a Bíblia fala do anticristo, e a Bíblia fala do que ele fará. E o que mais me impressiona nessa história é que, a princípio, ele não vai impor esse domínio sobre as pessoas. As pessoas vão querer ser dominadas pela segurança ou falsa sensação de segurança que ele dará a elas, como um protetor, como um santo, como um solucionador, como alguém que traz a paz, que resolve a fome, que resolve os problemas. Então eu quero ser dirigido por ele. Não é um tirano, um ditador, isso ele vai ser depois. Mas em primeiro lugar, ele vai dominar aqueles que vão se submeter a ele de livre e espontânea vontade, por causa do medo. Eu encontro alguém que me dá segurança. Eu encontro alguém que me dá comida de graça. Eu encontro alguém que resolve os meus problemas.
Tentaram fazer isso com Jesus, lá em João capítulo 6, quando ele alimenta a multidão, vão atrás dele, dizendo, encontramos a solução para a fome, temos aqui um Bolsa Família eterno, Jesus dá pão, posso agora me alimentar tranquilamente, não preciso mais trabalhar. E Jesus disse para esses, vocês vêm atrás de mim só porque viram isso, mas não porque reconhecem quem eu sou. E deu uma bronca neles e ele foi embora. Não se aproveitou da situação, mas o anticristo vai fazer diferente de Jesus. Ele vai ser visto como alguém que faz tudo isso e vai se aproveitar. Vocês querem que eu reine? Vou reinar sobre vocês. É o espinheiro reinando, como diz a Bíblia. E aí vou reinar, sim, vocês querem? Vão reinar. E daqui a pouco eu vou dominar. E quando vocês estiverem dominados, não há mais o que ser feito por ninguém. Porque agora você mesmo entregou, você mesmo depôs as suas armas, você mesmo se entregou para mim e agora eu domino você. Mas o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Apegue-se ao amor de Deus pela sua vida. Perca o medo da morte. Eu quero dizer mais, perca o medo da vida. Irmão, tem gente com medo da vida. O que nós vimos durante a pandemia foi o medo da vida também. Não era só o medo de morrer de Covid, mas era o medo de viver, era o medo de ir a algum lugar, é o medo de aproveitar. Então, meu irmão, se for para isso, é melhor não viver. Se for para isso, a vida não tem sentido. Quando Marta chorava pela morte do seu irmão, Jesus mostrou a ela que ela não precisava temer a morte. Leia comigo João capítulo 11, texto também bem conhecido, em que Jesus diz algo tremendo para alguém que está diante da morte, a morte real do seu irmão, do seu ente querido. E no capítulo 11, no verso 25, diz a Bíblia, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Parou o texto aí? Tem uma pergunta no final. Você crê? Uma coisa é a Bíblia dizer isso. Outra coisa é você acreditar nisso. E se você acredita nisso, você não precisa ter medo da morte. Só isso. Eu não estou dizendo para você arriscar a sua vida. Não é diferente, é diferente. Mas ter medo a ponto de não fazer nada, ter medo a ponto de se esconder de tudo, a ponto de não desfrutar da vida, aí você virou escravo. De novo, liberto do pecado e agora escravo de novo por causa do medo da morte, que te aprisiona, como diz a Bíblia, pela vida inteira. A Bíblia diz que Ele, Deus, é o nosso socorro, irmãos. Abra a Bíblia no Salmo número 124, Salmo 124, versículo 6 até o versículo 8 do Salmo número 124 está escrito assim: Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Ali está o nosso socorro. Não é em ninguém, não é em nenhuma instituição, não é em nenhuma pessoa desse mundo, mas está em Deus. O meu socorro vem do Senhor. Ele é que cuida da minha vida. Ele é que sabe quantos são os meus dias. E é para Ele que eu vou viver. Essa deve ser a nossa atitude diante da vida. Não há espaço para o medo, não há espaço para a agonia, não há espaço para a escravidão. Voltando ao texto lá em Hebreus, no capítulo 2, ele continua dizendo, no versículo número 17, por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo.
Diz o autor de Hebreus que Jesus, ao morrer na cruz, além de destruir a obra do diabo que tinha o poder sobre a morte, além de nos livrar desse medo da morte que nos escraviza pela vida inteira, ele assumiu o papel de sumo sacerdote, é o que é dito no versículo 17. O nosso sacerdote é aquele que conduz a Deus. A função do sacerdote no Antigo Testamento era conduzir as pessoas a Deus, não era mandar na vida das pessoas, não era dominar a vida das pessoas, mas era mostrar às pessoas o caminho para Deus, instruídas por Deus. E agora a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote, e Paulo fala disso na sua carta primeira a Timóteo, aonde ele diz no capítulo 2, no versículo 5 e 6, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, quem é? Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu, olha a sua morte aí, em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Esse é o testemunho que nós damos. Jesus morreu por nós. E quando você disser isso a alguém, olhe para a Bíblia, como foi dito aqui essa manhã, para que você saiba explicar por quê. Para que você saiba a razão de que isso tem acontecido, porque esse é o testemunho, como diz Paulo, que se deve prestar. O testemunho de que só há um Deus, de que só há um entre o homem e Deus, um mediador apenas, e esse mediador, esse sumo sacerdote, quem é? Jesus. E esse é o testemunho que com a sua morte se tornou sumo sacerdote, como diz o autor de Hebreus, e isso é o testemunho que nós temos que dar. E ele é misericordioso e fiel. E voltando à carta aos Hebreus, lemos aqui no capítulo 7, no versículo número 25. Hebreus 7, 25 está escrito: por isso também pôde salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Diz aqui que Jesus pode salvar totalmente aquele que se aproxima de Deus através, por meio, pela sua mediação, pelo seu sacerdócio. Então ele é poderoso para salvar aquele que segue este caminho. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outra escolha, não tem outro caminho. Um só mediador, um só Deus, é único. E é por isso que ele pode salvar totalmente aquele que crê. Crês tu nisto, como ele disse às irmãs? Você crê nisso, então você vai andar por esse caminho, você será salvo, você vai chegar à presença de Deus sem a culpa do pecado e vai viver a vida eterna com Deus. E terminando o texto lá em Hebreus, no capítulo 2 que nós lemos, também está escrito no verso 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Fala da morte e fala da tentação de Jesus. A morte trouxe todos esses benefícios que nós lemos aqui na Bíblia Sagrada e que agora entendemos. Mas ele diz ainda mais, além do problema do pecado, nós temos o problema da tentação. E tentação, como já disse várias vezes, você sabe, não é pecado. Pecado é ceder, cair na tentação. Mas somos totalmente, diariamente tentados em todo o tempo. Mas a Bíblia diz que Jesus, com sua morte, não apenas resolveu o problema do pecado, como também está conosco na tentação. Porque ele mesmo sofreu, ele mesmo foi tentado, como diz a Bíblia, narrando a tentação de Jesus no deserto. E ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Quem é tentado aqui? Eu, você. Ele é poderoso para nos socorrer. Não resolve apenas o problema depois da minha morte, mas resolve o problema enquanto eu estou vivo, lutando contra o pecado, porque é a nossa luta diária
E a Bíblia diz que ainda nesta luta não resistimos até o sangue. Todos nós estamos lutando diariamente contra o pecado, contra a tentação. E a Bíblia diz que esse sumo sacerdote que temos é poderoso para socorrer aqueles que são tentados, ou seja, todos nós. Em Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 16, ele diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Eu creio, eu confesso. A minha boca fala do que meu coração está cheio. Eu acredito e eu declaro aquilo que eu acredito. Essa é a nossa confissão. E ele diz, já que você tem Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conserve firme esta confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, diz o texto bíblico. Acheguemo-nos, pois, foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É esse Jesus que morreu, que te salvou e que hoje te ajuda na luta contra o pecado e contra a tentação. Mas você não tem mais medo da morte, você não é mais escravo e não vai ser feito escravo por nada, nem por ninguém, nem pelo anticristo. Amém? Porque você não tem medo da morte, porque você é livre por Jesus, pelo que Ele fez por você. Então, para que tudo isso se cumpra, apenas é necessário manter firme essa confissão. Qual a confissão? Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus me salvou. Jesus veio ao mundo em carne, morreu por mim, para me livrar do poder daquele que tinha o poder sobre a morte, daquele que me atemorizava, daquele que me mantinha escravo. E agora com Ele eu sou livre. Confesse isso. Mantenha essa confissão. Tire da tua vida qualquer medo. Seja livre. Não há bem nesta vida mais precioso do que a sua liberdade. Não perca a liberdade e não a troque por segurança. Segurança será oferecida pelo sistema, desde que você entregue a sua liberdade. Não troque a sua liberdade por segurança, porque a liberdade é dom de Deus e a tua segurança também está em Deus. Ele é o responsável, Ele é o teu socorro, Ele é teu auxílio. Não venda a sua liberdade por um pouquinho de segurança. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, tudo isso foi feito pelo Senhor em nosso favor, para que possamos ser livres, livres da morte, livres da consequência da morte, mas também livres da prisão, da escravidão e do medo. Ajuda-nos, Senhor, a entender isso e guardar essas palavras no nosso coração, que elas governem a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas atitudes, o nosso posicionamento diante do mundo, que ele seja regido pela tua palavra, pela nossa fé que vence o mundo, como diz a Bíblia, mas é por ela que precisamos viver. Meu justo viverá pela fé, diz a tua palavra. Que o nosso coração seja cheio desta fé, que a nossa confissão seja firme, inabalável, para que a gente seja livre, verdadeiramente livre, pois fomos libertos por Cristo. Que não venhamos a negociar a nossa liberdade, para não sermos enganados pelo anticristo. Oramos por isso, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus.